O CWverse, que antigamente a gente conhecia como Arrowverse, continua crescendo. Dessa vez quem tá chegando é a série do Homem de Aço, que é ninguém menos do que o Superman, e a grande jornalista Lois Lane. Junto com eles vem também os seus dois filhos adolescentes e diversos problemas que nenhuma super família consegue evitar. Eu já assisti os 3 primeiros episódios que foram lançados até agora de Superman e Lois e vim aqui contar pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões dessa série. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas, voltando aqui para falar um pouquinho do Arrowverse, que eu prefiro esse nome, gente, desculpa. CWverse é pra mim muito mais complicado de falar, e o Arrow que iniciou tudo isso, então nada mais justo do que a gente manter essa homenagem. Superman e Lois conta a história do Superman e da Lois, acredite você ou não. Nesse momento da série, eles dois já estão juntos, já estão casados, já têm 2 filhos já há muito tempo, os 2 filhos já estão na idade da adolescência, mas os 2 filhos ainda não sabem da identidade secreta do pai deles. Até então, sempre que o Clark precisa sair, ele arruma uma desculpa ali, acaba indo lá salvar as pessoas, mas ele sempre tenta disfarçar para os filhos não perceberem. Enquanto isso, a Lois Lane é uma grande jornalista muito renomada já dentro do Planeta Diário, que continua crescendo cada vez mais, só que entrou um novo chefe agora, um novo dono ali do Planeta Diário que comprou tudo, e ela já não gosta muito dele, começa a achar que ele tá bolando alguns planos ali um pouco complicados, que ela não concorda, então já tem umas tretas no meio disso também. Mas um dos principais focos é nessa família mesmo, é no Superman, que é o Clark Kent, na Lois, e nos 2 filhos, que é o Jordan e o Jonathan. O Jonathan, ele é um cara mais desinibido, sabe? Que é mais popular, que é do time da escola, que tem a namorada, que tira notas boas na maioria das matérias, né? Que é querido por todo mundo. Bem diferente do irmão dele, o Jordan, que é um pouco mais introvertido, que ele já não interage com as pessoas da mesma forma, ele tem uma fobia ali de estar perto de um monte de outras pessoas. Fala o nome lá no primeiro episódio já, qual que é a fobia que ele tem, mas ele é muito mais introvertido, bem diferente do irmão dele. Apesar disso, os dois se dão muito bem. Até que chega um determinado momento que o Clark não consegue mais esconder. Ele precisa contar para os filhos dele que ele é o Superman, a verdadeira identidade dele, porque um dos 2 filhos começou a despertar alguns poderes também e ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, por causa disso, o Superman fala, mano, para eu explicar o que está acontecendo com eles, eu preciso contar quem eu sou. E aí ele não vê outra opção a não ser fazer isso. Então ele conta para os filhos e altera toda a dinâmica que tinha na família até então. Porque os filhos começam a perceber que ele é muito ausente, que ele tá sempre salvando as outras pessoas, mas dentro da própria família ele nunca tá ali. Então tem vários conflitos em cima disso, o Superman tentando se tornar um pai melhor, um pai mais presente, sem deixar de salvar as pessoas, é claro. E para ajudar esse filho dele que tá descobrindo ali alguns poderes, eles decidem todos se mudar para Smallville, para ser um lugar mais reservado, né, que tem mais espaço para ele tentar experimentar os poderes deles. É mais fácil passar discreto do que eles em Nova York, que eu acho que é onde eles moravam antes. Então a série é basicamente isso, essa dinâmica dessa família, deles tentando se acertar, tentando lidar com os problemas adolescentes, porque querendo ou não eles são adolescentes, então tem os problemas que qualquer família tem, só que com o agravante de que um deles tá despertando alguns poderes ali, que o Clark tá tentando descobrir o que tá acontecendo. Será que ele vai ter os mesmos poderes, a mesma força? Será que ele vai conseguir fazer as mesmas coisas que o Clark faz? Então eles estão tentando descobrir um pouquinho dessas coisas enquanto se adaptam à nova vida lá em Smallville. E assim, quem me acompanha há muito tempo, já me ouviu falando do Arrowverse, sabe que eu não sou um grande fã desse Superman. Desde quando a série foi anunciada, eu já não tava com uma expectativa muito boa, porque o ator, não é que eu não gosto do ator, porque eu não conheço nenhum outro trabalho dele, mas ele como Superman, eu nunca gostei muito. Ele já apareceu em Supergirl, já apareceu no crossover, acho que já apareceu em mais de um crossover, inclusive. Só que, mano, não sei, velho, nunca me desceu, sabe? Nunca olhei pra ele e falei, nossa, Superman. Nunca. Então, quando chegou essa série, eu falei, não, mano, vou assistir porque eu acompanho todo o Arrowverse, então não quero ficar com uma série de fora, porque quando chegar o crossover eu vou acabar não entendendo alguma coisa. Então, vou assistir. E não é que eu gostei da série, mano. Pela primeira vez, agora que o Clark, ele tem uma história só dele, entre aspas, né, da Lois e dos filhos também, mas agora que ele é o foco, que ele é um dos protagonistas ali, parece que ele incorporou melhor o personagem, porque antes ele só tava fazendo uma ponta em Supergirl, uma ponta aqui, outra ponta ali. Então talvez, pra mim pelo menos, o roteiro não dava a devida importância pra fazer com que eu acredite que ele é o Superman que eu conheço de outras obras, seja dos quadrinhos ou dos desenhos, ou de outros filmes. Coisa que foi muito bem mudada aqui, porque agora sim eu consigo ver, cara, esse é o Superman. Ele é um cara bom, que tem um coração bom, que tenta fazer a coisa certa, que é aquele Superman que a gente já tá acostumado a ver. Pode ser que isso tenha uma relação com as expectativas baixas que eu usava pra série, pode ser que sim, mas eu acho que não é o caso.
porque a história é muito legal, e o interessante é que o foco não é só no Superman, não é uma série do Superman, é da família do Superman, da Lois e dos dois filhos deles, do Jordan e do Jonathan. Então é diferente do que a gente vê em Supergirl, em Flash, com eles descobrindo os poderes e começando a ser um herói, e sabe, aquele início, montando um time pra combater os vilões, não é isso. O Superman, ele combate os vilões, tem porque, né, ele não pode deixar de ser o Superman simplesmente. Então ele tem um vilão ou outro ali que ele acaba combatendo, mas o foco não tá só ali. A história é muito bem dividida entre isso, entre as coisas que a Lois Lane enfrenta, que também não é pouco, porque tem esse novo chefe lá do Planeta Diário, que tá começando a fazer muitas coisas que ela tá duvidando, que, né, ela tá sentindo que tem alguma coisa errada, então ela tá indo atrás dessa matéria, e tem todos os problemas adolescentes dos filhos também, com um deles descobrindo os poderes. Então é muito bem dividido, sabe, o tempo de tela, a história e a importância que eles dão pra cada uma dessas coisas. E ainda assim é bem capaz de a gente ver alguns bons vilões aqui dentro dessa série também, porque existem os vilões, né? Se existe o Superman, tem que existir os vilões também. Tem alguma coisa sendo trabalhada ali por trás, porque tem umas pessoas poderosas aparecendo que ainda não tá muito bem explicado, mas teve também uma aparição do Lex Luthor, mas não do Lex Luthor que a gente já conhece dentro do universo, que é aquele lá do Supergirl, feito pelo Jon Cryer. Aqui é um outro Lex Luthor que aparentemente é de uma outra terra. Aparentemente não, é de uma outra terra antes da crise. Ele por algum motivo sobreviveu, mas lá na terra dele, ele disse que o planeta dele foi destruído pelo Superman, que o Superman se revoltou e começou a matar geral, e ele estava na linha de frente ali para combater o Superman lá na terra dele. Então, uma vez que as terras se uniram, ele acabou sobrevivendo, ficou na nossa terra e conheceu o Superman, ele já tá começando a ir atrás do Superman antes de ele se tornar o revoltadinho lá que destruiu o planeta dele. Então ele já quer combater o Superman agora, só que o Superman é um herói, ele não fez nada daquelas coisas. Então não necessariamente ele vai se revoltar. Por isso que acaba fazendo do Lex Luthor aqui um vilão, sendo que depende do ponto de vista. E é legal porque eles fazem referência à própria história da Crise nas Infinitas Terras, que foi o assunto do último crossover, mas que tem os quadrinhos lá também. Eu não sei se é uma referência proposital, pode ser que não, pode ser que eu tenha encontrado ali, seja só uma coincidência. Mas o que acontece? Lá nos quadrinhos da Crise, eu já fiz um vídeo explicando as diferenças do crossover e dos quadrinhos, vou deixar o link aqui no card, tem uma playlist toda baseada nesse crossover. Mas lá nos quadrinhos, quando os heróis se juntam, né, pra combater o vilão e tudo aquela coisa, um dos heróis que se juntam com eles é o Lex Luthor de uma outra terra, ou da Terra 2 ou 3, eu não lembro. Porque na terra dele, o Lex é o herói e o Superman e os outros que a gente conhece como herói são vilões. Então lá os papéis são trocados. No crossover das Infinitas Terras na série, a gente até teve uma ajuda do Lex Luthor, ajudando os heróis ali, feito pelo Jon Cryer, mas lá ele continuava sendo vilão. Ele ajudou ali porque ele precisava ajudar, senão não ia ter um mundo para ele conquistar, ele mesmo disse isso, mas ele tirou o proveito dele, acabou mudando toda uma realidade, né? Agora ele é o dono lá de um monte de coisa dentro da série do Supergirl, então ele tirou a vantagem ali em cima de tudo que estava acontecendo, ou seja, não era um herói. Agora sim a gente conheceu o Lex herói, então parece-me que foi uma referência, não tenho certeza. E eu penso isso porque se tem uma coisa que não tá faltando aqui nessa série, são referências. Tem muitas, eu encontrei algumas, vi uma galera comentando outras, como por exemplo, no comecinho, no primeiro episódio, os 5, 10 primeiros minutos ali, é o Clark contando toda a história dele rapidinho. Ele, né, chegando na Terra, ele sendo encontrado pelos pais dele, crescendo na adolescência, descobrindo os poderes, depois se tornando o Superman, e até chegar ao ponto que ele tá, conheceu a Lois Lane, teve os filhos, conta a história dos filhos, tudo rapidinho pra contextualizar a gente pra começar a história da série realmente. E quando ele tá contando essa história, a gente vê várias referências, como por exemplo, tem um momento ali que ele fala que assim que ele virou Superman, assim que ele se tornou o herói, que todo mundo conhece, ele tá com uma roupa clássica, ele tá com aquela cueca vermelha em cima daquela roupa toda azul, piscina, e ele salva um menininho que tava caindo um carro verde em cima dele, ele vai lá, pega e coloca o carro no chão e reproduz uma cena que é muito parecida com a capa da primeira edição da primeira HQ que o Superman apareceu lá em 1938, que ele também estava segurando ali, tirando do lugar um carro verde. Então ficou uma referência direta a essa capa, ao mesmo tempo que no peito ele usou um símbolo ali com um fundo preto, que é o mesmo símbolo usado pelo Superman do ano 1, que é uma HQ do Frank Miller também, que saiu há algum tempo atrás, que conta a história do início da vida do Superman. Então só nessa cena ele já fez várias referências. Passando um tempinho também, a gente vê algumas notícias rolando na TV e mostra lá, por exemplo, uma explosão da Ace Chemicals, que pode ter sido uma referência à Piada Mortal, que é aquela história das HQs que tem também um desenho de animação, onde o Coringa se torna o Coringa uma vez que ele cai em um dos tanques lá da Ace Chemicals, de todo o acidente que acontece lá, e a partir dali ele vai à loucura e se torna o Coringa. Então provavelmente também foi uma referência a isso, deve ter tido várias outras também, se você pesquisar você vai encontrar, mas assim, tá recheado de referências dentro dessa série. Enfim, referências à parte, a história em si tá me agradando bastante,
coisa que eu realmente não esperava. Os atores também, a atuação ali de todo o elenco tá sendo muito legal. A química que eles têm uns com os outros, principalmente entre os irmãos e na família deles como um todo, tá sendo muito boa também, eu tô curtindo pra caramba. Tá sendo o tipo de série que tá me prendendo, sabe, pra assistir. Eu tô dando muita risada, eu tô me emocionando em outras partes, eu tô ficando ali, sabe, tenso com algumas coisas que tá acontecendo. Tem um gráfico muito bom, os efeitos especiais, umas cenas em câmera lenta também que são muito boas. Claro que eu tô falando tudo isso dentro dos padrões das séries da CW, das séries do Arrowverse, que são séries que se passam em canal aberto, que tem um investimento menor. Não dá pra você querer comparar os gráficos daqui com uma Game of Thrones, uma série bilionária que tem um puta do investimento. Não, a gente tem que avaliar nos padrões de que a série pode nos entregar, né? Senão não vai adiantar e a gente vai acabar não gostando mesmo. Mas de todas as séries que eu vi do Arrowverse, desde lá do primeiro episódio do Arrow até hoje, de toda a evolução que teve, Superman tá mandando muito bem tudo isso. Resumindo então aqui pra finalizar o vídeo, eu estou muito surpreso com Superman Lois, uma surpresa positiva, e recomendo muito que vocês assistam também caso não tenha visto ainda, principalmente pra quem gosta de todo esse do Arrowverse, desse universo compartilhado da DC, ou pra quem gosta do herói também, eu acredito que vai gostar bastante da história, porque tem toda essa fidelidade até onde eu conheço, não sou um grande conhecedor, mas até onde eu conheço tá bem fiel às histórias e tá bem bacana acompanhar tudo isso até aqui, pelo menos os 3 primeiros episódios. O único problema é que no Brasil eu ainda não encontrei nenhuma data de estreia e nem aonde ela vai estrear. Se ela vai passar na Warner, se ela vai passar na HBO, porque Batwoman passa lá, se só vai chegar com a HBO Max quando chegar aqui no junho, lá no catálogo. Então eu ainda não tenho essas informações, assim que eu souber, eu falo pra vocês nas minhas redes sociais, que inclusive me sigam, tá todos os links aqui na descrição. E antes de sair do vídeo, não esquece de clicar nessa bolinha, vir assistir outros vídeos aqui, ó. Aqui em cima tem aquela playlist que eu falei pra você, que tem vários vídeos do Arrowverse. Tá tudo aqui, ó. Tem sobre a crise, tem sobre as séries individuais, críticas também, tá tudo aqui dentro. Vai lá assistir e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa seu like, até a próxima. Valeu!